Muito obrigada. Eu gostava de agradecer ao Ricardo Fontes Carvalho o convite tão lisonjeiro de estar aqui e que mais lisonjeiro se torna ainda depois de ver pessoas tão carismáticas da cardiologia nacional aqui na plateia. Muito obrigada, portanto, pelo convite. Bom, eu gostava de ser tão elucidativa como o Hélder foi e infelizmente receio bem que vou ficar muito aquém disso. Muito bem, então o que é que se passa então com a insuficiência cardíaca com fração de ejeção middle range? Eu gostava que tivesse sentido a mesma experiência que eu tive quando estas guidelines foram lançadas, que foi no Congresso do Heart Failure em 2016, e em que a pessoa que apresentou isto de uma forma extraordinariamente elegante, acho eu, porque perguntou à audiência o que é que achavam que era a insuficiência cardíaca com fração de ejeção deprimida. E depois perguntou, é fração de ejeção abaixo de 30? E havia pouca gente. 35? Bastante gente dizia. O grosso da audiência diria 40, abaixo de 50 quase ninguém dizia. E depois perguntou, e o que é que acham que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada? E a larga maioria da audiência dizia que era quando havia uma fração de ejeção acima de 50. E ele disse, então ok, entre 40 e 50 vocês não lhe chamam nada, então vamos lhe chamar fração de ejeção, insuficiência cardíaca com middle range fração de ejeção. Vamos dizer assim. Portanto, isto não pretendeu criar uma entidade nova e pretendeu sim chamar a atenção para um grupo de doentes sobre o qual se sabia pouco. E a ideia é que se desenvolvessem trabalhos e se fizessem análises para tentarmos elucidar um pouco melhor como é que são estes doentes. E então, as perguntas que eu acho que se põem é que percentagem de doentes com insuficiência cardíaca é que cabe neste grupo, quais são as características destes doentes, quais são as etiologias predominantes e como é que é o prognóstico e como é que eu posso tratar estes doentes. E para tentar responder um pouco a estas questões, eu fui basear-me em registros de insuficiência cardíaca. E um deles é o registro, o EORP, que muitos de nós participamos, é um registro de insuficiência cardíaca da Sociedade Europeia de Cardiologia, que englobou doentes internados e doentes ambulatórios. E então, nos doentes ambulatórios, foi-se ver qual era a percentagem de doentes com fração de ejeção reduzida, com middle range ejection fraction ou fração de ejeção preservada. E na globalidade dos países que entravam, a larguíssima maioria, quase 60%, tinha fração de ejeção reduzida. Depois havia um grupo de 25% com middle range e um grupo pequeno de doentes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. O que se passa é que este registro, apesar de tudo, tem algumas limitações. A grande limitação deste registro é que foi baseado em clínicas de insuficiência cardíaca, a maioria delas eram baseadas em serviços de cardiologia e, portanto, podia haver aqui um bias de seleção de algum tipo de doentes. E então fui ver um outro registro, que é o Gateway the Guidelines. Como sabem, os registros americanos conseguem ter um número de doentes avassalador. Este tem 110 mil doentes. E então fomos avaliar a fração de ejeção. Fui ver a fração de ejeção destes doentes ao longo do tempo. E num período bastante curto, de 5 anos, o que se verifica é que doentes com fração de ejeção reduzida reduzem significativamente a sua percentagem de 52% para 47%, à custa, e verifica-se também um aumento do número de doentes com fração de ejeção preservada, que passam de 33% para 39%. Curiosamente, os doentes de middle range mantêm-se mais ou menos estável à volta de 15% dos doentes com insuficiência cardíaca. E então como é que se caracterizam estes doentes? Mais uma vez, olhando para o registro europeu, aqui o que se torna evidente é que estes doentes são muito parecidos com os que têm fração de ejeção reduzida. São doentes normalmente mais jovens, mais habitualmente homens e com mais doença coronária e menos hipertensão. E, portanto, podemos dizer que a insuficiência cardíaca com middle range ejection fraction será parecida com a FREF. A questão é que isto já não se transpõe exatamente da mesma maneira para todos os registros. E se eu pegar neste registro, que é um registro sueco, que é um registro enorme também, tem mais de 40 mil doentes incluídos, as coisas já não são bem assim. Embora os doentes tenham sido avaliados num manancial enorme de características, algumas semelhantes ao grupo FREF, outras semelhantes ao grupo FF, os autores consideraram que, de facto, este grupo tinha uma característica intermédia. Porque em várias das características, eles colocavam-se a meio entre os grupos com fração de ejeção deprimida ou fração de ejeção preservada. E estou a falar em termos de idade, índice de massa corporal, tensão arterial, sistólica, peptídeos natriuréticos, o número de mulheres e muitas das comorbilidades. E, portanto, tínhamos aqui uma fração de ejeção middle range que já não era parecida com a FREF, mas intermédia entre estes dois grupos.
Devo-vos dizer que anteriormente a estes registros, que foram publicados muito recentemente, agora em novembro de 2017, a ideia generalizada que havia é que o grupo dos doentes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção no middle range seria muito mais parecido com o FPEF. Portanto, isto foi uma surpresa, não é bem assim. Mas o que eu acho é que, de facto, não temos aqui uma conclusão muito clara, portanto, depende muito do grupo em que eles estão, do grupo que avalia, podermos ter características um pouco diferentes. Uma comorbilidade que me pareceu importante e que foi também avaliada distintamente é a fibrilação auricular e ver qual a incidência da fibrilação auricular nestas várias insuficiências cardíacas. Curiosamente, a incidência da fibrilação auricular aumenta com a frequência, com a fração de ejeção, perdão. Portanto, os grupos com fração de ejeção reduzida têm menos fibrilação auricular do que os grupos com middle range ou com fração de ejeção preservada. Curiosamente, o que ditou a morbilidade e a mortalidade foi a presença ou não de fibrilação auricular. Portanto, para os diversos grupos, os doentes que tinham fibrilação auricular tinham um risco de morbilidade e de mortalidade acrescido. Se passarmos agora para tentar caracterizar esta população do ponto de vista de etiologias, isto aqui são vários registros, o registro europeu, um registro espanhol, isto é do Time CHF e aqui é do registro sueco. O que verificamos é que na FREF, claramente, a grande etiologia é a etiologia isquémica. Nos doentes com insuficiência cardíaca, a fração de ejeção preservada, a etiologia isquémica tem um peso muito menor e vemos já a hipertensão valvular e outras a aparecerem. E o grupo middle range parece mais parecido com a fração de ejeção reduzida, portanto tem um peso de etiologia isquémica muito marcado. E mais uma vez ponho aqui só o resultado também do grupo Gateway da Guidelines, por ser um grupo tão grande com 110 mil doentes, acho que nos merece um olhar mais atento. E de facto, mais uma vez, FREF e Middle Range com uma grande incidência de doença de cardiopatia isquémica e o FPF com muito menor etiologia isquémica. E assim, sumarizando, se é que é possível sumarizar isto que eu disse até agora, eu diria que este grupo, apesar de tudo, tem características epidemiológicas muito variáveis. E nós vemos-lo a ser caracterizado como semelhante à FPF, semelhante à insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida ou como tendo características intermédias. No entanto, uma coisa parece mais ou menos consentânea, que é a etiologia mais frequente é a isquémica e, em termos de comorbilidades, eles têm uma prevalência intermédia de comorbilidades. Em relação ao prognóstico, em relação aos doentes ambulatórios, o que podemos ver aqui, e isto é mais uma vez o registro europeu, é que a mortalidade é maior nos doentes com fração de ejeção reduzida, é menor nos fração de ejeção mais alta e é intermédia no grupo de fração de ejeção intermédia também. Mas isto não é assim em todos os grupos de doentes. Por exemplo, numa análise do Gateway da Guidelines, que os doentes começaram todos por estar internados, portanto são doentes que foram internados e que depois são avaliados, verificou-se que a mortalidade intra-hospitalar era muito semelhante, independentemente da fração de ejeção que os doentes tinham. No outro registro, o Time CHF, em que os doentes também tiveram internados, mas foram avaliados à la longue, verificou-se que eram doentes mais idosos, a mortalidade aos 2 anos era muito alta, perto dos 40%, mas ela era muito semelhante, fossem os doentes com fração de ejeção reduzida, preservada ou intermédia. E só uma palavra para o registro sueco, em que é um registro com 40 e tal mil doentes também, como falei. O prognóstico da insuficiência cardíaca com middle range ejection fraction é semelhante ao FPF, a não ser que se atentasse mais nos doentes com doença coronária. Aí o prognóstico era francamente pior e, embora nunca chegasse a ser tão mau como a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Portanto, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermédia terá, digamos, uma mortalidade que pode variar entre o intermédio ou parecido com a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, mas se a etiologia for isquémica, aí então o prognóstico é agravado. Basicamente, portanto, sumarizando o prognóstico, durante o internamento por insuficiência cardíaca, a mortalidade é semelhante em todos os grupos de fração de ejeção. Em doentes que tiveram internamento por insuficiência cardíaca, eu dizia que a influência no prognóstico e tido o internamento é tão grande que o prognóstico destes doentes todos é mau, independentemente da fração de ejeção. No entanto, nos doentes estáveis em ambulatório,
a mortalidade deste grupo é intermédia entre os que têm fração de ejeção deprimida e os que têm fração de ejeção preservada. E como é que estão tratados estes doentes? Curiosamente, não há grandes diferenças se formos a ver os doentes com fração de ejeção reduzida, intermédia ou preservada. Vejam que em relação aos beta-bloqueadores, a percentagem de doentes a fazer beta-bloqueador é muito alta, seja nos reduzidos, seja nos fração de ejeção intermédia, digamos assim, middle range. Em relação aos IECA-ARA, a mesma coisa. Só em relação aos antagonistas do receptor mineral ao corticoide podemos ver uma discreta menor número de doentes aqui medicados. Há muitos comentários sobre porque é que isto acontece e chega-se a falar inclusivamente que as pessoas não aderem muito às guidelines e, portanto, medicam os doentes com estes fármacos. Eu, na minha modesta opinião, acho que estes medicamentos estão lá porque nós temos de tratar os doentes e os doentes, para além disto, têm hipertensão, têm comorbilidades que nos obrigam a dar estes remédios aos doentes, não porque eles tenham insuficiência cardíaca com fração de ejeção middle range, mas porque têm hipertensão, diabetes, tiveram um infarto e, portanto, devem estar medicados por outros motivos. Mas mais importante é vermos qual é a influência no prognóstico destas terapêuticas, o que não é uma coisa muito fácil de avaliar. No registro sueco eles foram tentar avaliar isso e aqui neste gráfico podem ver o primeiro grupo são os doentes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, aqui a meio os middle range e aqui os FPF, e foram divididos os grupos consoante tinham doença coronária ou não. O que se verifica nos doentes com fração de ejeção reduzida é que os IECA ou ARA têm um impacto prognóstico positivo, bem como os beta-bloqueadores e as estatinas, e temos só os diuréticos a dar uma característica negativa ao prognóstico. Aqui poderá ser não tanto os diuréticos a agravarem o prognóstico dos doentes, mas os doentes que precisam de diuréticos serem mais graves. Ok, parece ser uma imagem, faz senso para aquilo que a gente conhece do que é a insuficiência cardíaca. Quando vamos ver o middle range, vemos um benefício dado pelos IECA e pelos ARA, vemos um benefício pelos beta-bloqueadores e pelas estatinas nos doentes com doença coronária. Curiosamente, quando não há doença coronária, não se mostra benefício dos beta-bloqueadores. Pronto, é uma surpresa, mas que é admissível. De facto, não temos nenhum estudo com beta-bloqueador em doentes não isquémicos com esta fração de ejeção que nos diga ao contrário e, portanto, podemos aceitar que isto possa ser verdade. As coisas complicam-se quando vamos olhar para a insuficiência cardíaca e a fração de ejeção preservada, em que vemos benefício dos IECA e dos ARA, não vemos benefício dos beta-bloqueadores, mesmo nos doentes com doença coronária, mas, curiosamente, nos que têm doença coronária, já vemos benefício do beta-bloqueador. Isto é um pouco confuso, não faz muito sentido naquilo que a gente conhece da doença e eu só estou a falar nisto porque, de facto, há muitos dados e nós temos de ter um olhar muito crítico sobre as coisas que nos aparecem e não os podemos tomar como verdades absolutas. Outros registros dizem coisas completamente diferentes, como, por exemplo, no Optimize HF, os IECA e o ARA não mostraram qualquer efeito positivo, nem na FPF, nem na insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermédia, e o mesmo aconteceu exatamente com os beta-bloqueadores. Benefício na insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, sem qualquer benefício na fração de ejeção intermédia ou nos doentes com fração de ejeção preservada. Isto é extraído de um artigo publicado em novembro de 2017 no JAC e que pretende dar uma ideia global, sumarizar aquilo que se sabe sobre o panorama geral da insuficiência cardíaca. E aqui aposta a insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermédia como uma situação intermédia entre as outras duas. Portanto, os doentes não são tão idosos como na FPF, não são tantas mulheres como ou são menos, perdão, não são tantas mulheres como na FPF também, com mais doença coronária do que na FPF. Em relação à mortalidade e morbilidade altas, mais do que na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E depois temos o aspecto da terapêutica. Enquanto que todas as terapêuticas mostraram benefício na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, na insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermédia é posto um ponto de exclamação em quase todos os subgrupos, havendo ali só as indicações CAS2B para os ARA e para os antagonistas de receptor mineral ao corticoide. Porquê é que isto aparece? Porque foram publicadas recentemente subanálises, quer do TopCat, quer do CHARM. O TopCat, como se lembram, foi um estudo que tentou avaliar os doentes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, mas o limite para a fração de ejeção preservada aqui foi superior a 45%. Portanto, temos aqui algum grupo de doentes que se encaixa no que é a definição agora do middle range.
Foi um estudo que inclua mais de 3.400 doentes e foi considerado negativo contra o endpoint primário, que era o endpoint habitual nestes estudos de morte cardiovascular e de internamentos por insuficiência cardíaca. No entanto, há uma subanálise dos doentes que tinham fração de ejeção mais baixa, portanto, o grupo que tinha 45% a 50% de fração de ejeção, e aqui mostrou-se um benefício nítido na redução das hospitalizações. Curiosamente, este benefício é muito claramente ligado à fração de ejeção e para frações de ejeção acima de 60% não há qualquer benefício na adição do antagonista receptor mineral a corticoide. O benefício dá-se todo para frações de ejeção mais baixas. Também em relação ao CHARM, houve uma subanálise dos doentes com fração de ejeção entre 40 a 50. O CHARM também foi um estudo, a insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, mas aqui a definição também era acima de 40%, e portanto temos aqui incluídos os doentes com 40 a 50% de fração de ejeção. E o que se verificou é uma redução das hospitalizações muito mais marcada no grupo de doentes que tinha fração de ejeção entre 40 a 50%. Claro que se poderá questionar aqui este grupo do USARA estar aceito como terapêutica nesta classe, porque o outro estudo feito na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada com um ARA, que foi o iPreserve, foi um estudo em que nenhum endpoint foi conseguido e o irbesartan aí não teve qualquer papel no tratamento dos doentes com insuficiência cardíaca. Mas isso depois é uma coisa que podemos discutir. Ok, e então, depois disso, o que é que acontece? É que começamos aqui a falar, ok, mas estas divisões das classes não são restritas. Os doentes movem-se, a fração de ejeção muda. Se calhar temos de fazer mais subgrupos desta classificação e, de facto, muito brevemente, numa análise do Homestead County em cerca de 1.200 doentes, o que se verificou é que, de facto, os doentes mudavam frequentemente de fração de ejeção. E então, nos doentes com insuficiência cardíaca, a fração de ejeção preservada, sobretudo se tivessem doença coronária, havia uma tendência para reduzir a fração de ejeção, que chegava a ser de 9%. E nos doentes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, sobretudo aqueles que estavam com terapêutica médica otimizada, havia uma tendência para melhorar a fração de ejeção. E, portanto, a nova onda já é esta. Se calhar nós não podemos ter só... desculpem, parece que o ponteiro deixou de funcionar. Não podemos ter só FPF, não podemos ter só FREF, nem insuficiência cardíaca com middle range fração de ejeção. Se calhar vamos ter de começar a ter FPF que agravou a fração de ejeção, ou FREF que está a recuperar a fração de ejeção, porque isso pode ter uma importância prognóstica muito marcada. Assim, em conclusão, é muito difícil fazer conclusões deste grupo de doentes, como podem imaginar, porque, de facto, isto não corresponde a uma entidade fisiopatológica distinta. Este grupo é extraordinariamente heterogéneo, é constituído, se calhar, por doentes que são FREF-like e FPF-like, sendo que os FPF por si já são um grupo muito heterogéneo, e a etiologia isquémica, isso parece ser uma coisa bastante uniforme, a etiologia isquémica é muito frequente e confere um agravamento do prognóstico. E o meu último slide, só umas considerações finais, que são: a fração de ejeção é uma ferramenta fundamental para classificar a insuficiência cardíaca, acho que disso não temos dúvidas. Mas também temos de ter a certeza que a fração de ejeção é manifestamente insuficiente para classificar um doente com insuficiência cardíaca. E acabava com uma frase do Milton Packer, que eu acho que resume tudo, que é: nós estamos a enganar nós próprios quando achamos que, por classificar um doente segundo a sua fração de ejeção, lhe estamos a atribuir um mecanismo fisiopatológico. Não estamos. É só. Muito obrigada.